Durante anos, a Semler Scientific foi apenas mais uma empresa de dispositivos médicos. Fabricava um pequeno aparelho chamado QuantaFlo, usado para detectar doenças arteriais. Mas em 2024, tudo mudou. A direção decidiu colocar o seu caixa em Bitcoin. Hoje, esta antiga medtech transformou-se numa espécie de microstrategy, metade tecnologia médica, metade cofre digital. Uma jogada ousada que pode ser genial ou desastrosa. Hoje vamos conhecer a história da Semler Scientific, a empresa que trocou bisturis por blockchain. Fica desse lado e vamos a isso. Comecemos pelo início. A Semler nasceu como uma empresa de dispositivos médicos centrada em soluções de triagem vascular. A estrela do seu catálogo era, e ainda é, o QuantaFlo, um dispositivo point of care para rastreio de problemas arteriais periféricos ou conhecidos como PAD. Nos últimos anos, a empresa tentou crescer com vendas, parcerias e evidência clínica dos equipamentos, enfrentando o usual receio da adoção e monetização por parte de pagadores de saúde. Até aqui é uma história clássica de uma medtech. A reviravolta veio em maio do ano passado, quando a direção decidiu transformar a gestão de tesouraria. Em vez de estacionar excedente em títulos ou dívida de curto prazo, começaram a comprar Bitcoin como reserva de valor. A partir daí, compras maciças e sucessivas de BTC pulverizaram a narrativa da empresa. Já não era só uma empresa de saúde com um produto, passou a ser também um veículo listado em bolsa com uma grande tesouraria em cripto. Hoje, a Semler opera com dois motores. A operação da saúde, que é o core histórico, com o tal produto-chave, QuantaFlo, é o que gera as receitas operacionais e mantém a empresa viva no espaço clínico, com vendas, suportes e parcerias, e a empresa afirma que, no seu catálogo, é este o único produto que traz receitas materialmente relevantes. E depois temos a tesouraria em Bitcoin. Aqui a estratégia é converter caixa disponível em BTC, manter a posição a longo prazo e, quando for conveniente, usar dívida ou emitir ações para acelerar as compras. As variações de preço do Bitcoin são reconhecidas em resultado, com o valor justo, o que fez oscilar fortemente os lucros e a capitalização da empresa. Este é o detalhe que transformou a Semler numa espécie de mini MicroStrategy. O resultado é híbrido. Temos um negócio operativo com baixa escala e uma posição financeira com alto impacto em Bitcoin que domina hoje o balanço da empresa. O produto médico está posicionado para clínicas primárias, unidades de feridas, cardiologia preventiva e programas de gestão de risco em pagadores de saúde. A empresa tem também alguns serviços associados, como formação, suporte, possíveis contratos com prestadores de saúde e planos de seguros, e os segmentos-alvos são então clínicas e médicos que gerem populações de risco, como idosos, diabéticos ou doentes vasculares, mas também empresas que possam integrar rastreios em programas de gestão de saúde. A atividade comercial da empresa tem um foco orientado aos Estados Unidos, é lá que estão a FDA e as empresas pagadoras, como a Medicare e a Medicaid, e a maior parte das oportunidades de reembolso. Eventuais expansões internacionais são possíveis, mas não existem até agora grandes evidências de que a empresa esteja ativamente a procurar essa via de crescimento. Durante quase uma década, a Semler Scientific foi uma história de crescimento previsível, as vendas aumentavam trimestre após trimestre, a empresa acumulava lucros, gerava caixa e era um caso raro de rentabilidade no mundo das small caps médicas. Mas a partir de 2023, a engrenagem começou a travar. As receitas que tinham ultrapassado os 68 milhões de dólares entraram em declínio, em 2024 caíram cerca de 17% e em 2025 a tendência está a tornar-se ainda mais severa, com os primeiros 9 meses a recuarem quase 45% face ao mesmo período do ano anterior. Mas o que é que aconteceu aqui? Bom, primeiro, os modelos de pagamento do Medicare Advantage reduziram o incentivo ao rastreio preventivo e alguns grandes clientes renegociaram os preços ou limitaram o volume dos testes. A empresa reconheceu abertamente a perda de pelo menos um cliente estratégico, que representava mais de 10% da faturação, e o segundo golpe veio precisamente de dentro da empresa. A atenção da mesma começou a deslocar-se. Em 2024, enquanto as vendas estavam a cair, a direção
mergulhou numa nova estratégia de tesouraria em Bitcoin. Uma decisão ousada que absorveu capital, foco e energia. É verdade, o negócio médico continuou a operar, mas deixou de ser o centro da história. A isto sumou-se também o risco regulatório. Começou uma investigação do Departamento de Justiça sobre práticas de faturação e isto criou ruído e cautela entre os clientes, travando também assim novas adesões e aumentando a incerteza. O resultado foi uma tempestade perfeita. Menos volume, margens comprimidas e o negócio principal a perder tração, justamente quando o mercado esperava estabilidade. Hoje, o braço médico da Semler ainda é funcional, mas já não dita o rumo da empresa. As receitas continuam pressionadas e a operação serve mais como uma plataforma de suporte para uma holding que redefine o seu balanço agora em BTC. Na prática, 2023 foi um ano de viragem, um momento em que a Semler deixou de ser uma história de crescimento e se tornou um caso de reinvenção arriscada. E aqui entra a minha explicação do ponto que interessa a muitos investidores. O que é que a empresa fez? A empresa passou a comprar BTC com o dinheiro que tinha em caixa. No segundo trimestre de 2025 reportou que tinha mais de 4.600 bitcoins com um valor justo na altura de 497 milhões de dólares. Com o BTC agora a 93 mil, esta posição deve valer à volta dos 430 milhões. Os bitcoins constam como ativos intangíveis no balanço, avaliados ao fair value, ao valor corrente, e as variações do preço entram no resultado do trimestre, aumentando ou reduzindo o lucro líquido, daí também a enorme volatilidade nos resultados nos últimos 2 anos. A empresa não se limitou à caixa, usa também a emissão de ações e contratos de dívida garantidos por BTC, onde tem empréstimos com a Coinbase, para criar alavancagem e comprar ainda mais criptomoedas. Isto espelha a tática da MicroStrategy, usar capital de mercado e crédito para acelerar a acumulação de Bitcoin. Este Bitcoin depois é guardado por um custodiante institucional, aqui o caso é a Coinbase, mas que também permite fazer à empresa empréstimos colateralizados pelo mesmo, trazendo aqui um risco de margin call caso o preço do BTC caia, o que pode forçar, digamos, a venda nos piores momentos. A razão oficial da empresa aqui é preservar o valor do capital excedente e, em tese, maximizar o retorno de longo prazo para os acionistas. Na prática, transformou o balanço da Semler. Hoje, o valor do BTC detido é muitas vezes dominante face ao negócio operacional. Mas vamos a números. E aqui há um dado que interessa mais do que qualquer outro. Quanto é que realmente vale a empresa ao dia de hoje se nós somarmos o Bitcoin que esta detém e subtrairmos a dívida? E é aqui que entra o NAV, o Net Asset Value, ou valor líquido dos ativos. Este cálculo mostra-nos quanto é que cada ação representa em valor real. E com base nos dados mais recentes, incluindo o valor de Bitcoin, o retrato é este. Temos mais de 5 mil Bitcoins em caixa, representando 475 milhões de dólares, uma dívida de 120 milhões e cerca de 17 milhões de ações. Isto deixa-nos com um NAV total de 355 milhões de dólares, ignorando aqui o dinheiro em caixa, o que daria um Net Asset Value por ação de 20 dólares e 60 cêntimos. Comparando com o preço atual de 21,8, significa que existe aqui $1 de diferença ou de premium. Por outras palavras, quem compra uma ação da Semler hoje está na prática a adquirir Bitcoin com uma pequena sobretaxa, além de receber um brinde de um negócio de dispositivos médicos ainda operacional. Este negócio vem com alguns riscos, alavancagem, possível litígio, de que já falei, e a volatilidade inerente a BTC, mas este número é incontestável. O NAV, de cerca de 20 dólares por ação, define o piso teórico a partir do qual a empresa vai passar a ser avaliada. Pode parecer estranho investir em empresas com este tipo de estratégia, até porque é possível comprar Bitcoin diretamente, mas convém aqui explicar e perceber o ponto de vista da Semler e dos seus acionistas, porque na prática existem aqui 3 fontes de rendimento ou yields possíveis. E o primeiro é a valorização do ativo ou yield passivo. É o componente mais óbvio. A empresa compra Bitcoin com o caixa operacional e mantém o mesmo no balanço. Quando o preço de BTC sobe, o valor do ativo aumenta e a diferença é reconhecida como um ganho não realizado nos resultados trimestrais, impactando dessa forma o lucro e o valor de mercado da empresa. Na prática, se a Semler comprar BTC a 60 mil dólares, que entretanto subir para 94 mil, há aqui um ganho significativo que é contabilizado
contabilizado como fair value no balanço, aumentando o património líquido e, teoricamente, o valor por ação. Não é um rendimento de juros, mas sim um ganho de capital latente, comum também, digamos, a quem compra Bitcoin diretamente. O segundo é o yield financeiro ou de alavancagem. A Semler usa dívida garantida por BTC, nomeadamente através da Coinbase Credit, para comprar mais Bitcoins sem vender os que já tem. É um mecanismo de alavancagem controlada, a empresa entrega parte dos BTCs como colateral, recebe dólares emprestados com juros e depois usa esse dinheiro para comprar ainda mais BTC. Se o preço do Bitcoin sobe, o ganho percentual sobre o capital próprio aumenta e isto chama-se um yield financeiro implícito. Na prática, é dizer que se o ativo valoriza mais que o custo da dívida, tens aqui um retorno fácil. Um exemplo seria a Semler emitir 40 milhões de dólares a 7% de juros para comprar bitcoins e que, se esses bitcoins subirem 50%, então o valor adicional obtido supera o custo do empréstimo, o chamado spread, acaba por ser então a rentabilidade sobre o capital alavancado. Obviamente aqui que o inverso também é válido, se o BTC cair, há a perda amplificada e o risco de margin calls, ou seja, esta rentabilidade é variável e volátil, não é garantida. Por fim, temos a rentabilidade da gestão do capital, digamos uma rentabilidade indireta criada pela própria estrutura corporativa. A Semler pode emitir ações quando o preço de mercado da ação está acima do NAV, ou seja, quando o mercado paga um premium por cada dólar de BTC no balanço, o tal dólar de diferença que eu vos mostrei. Com isso, a empresa capta dólares a um valor implícito superior ao dos seus ativos e usa esse capital para comprar mais BTC. Este é, na prática, o mesmo truque estratégico usado pela MicroStrategy, emitir ações caras para comprar Bitcoin a um preço mais baixo, o que leva a um ganho incremental do valor por ação e aqui temos a nossa rentabilidade ou arbitragem financeira. Hoje, a Semler então transaciona muito perto do seu NAV e por vezes com um pequeno prémio. Nestas condições, a emissão de ações não gera o efeito tradicional de criação de valor observado quando existe um prémio significativo. Pelo contrário, emissões feitas próximas do NAV têm um impacto neutro, uma vez que o capital captado reflete essencialmente o valor líquido dos próprios ativos digitais da empresa. Quando novas ações são emitidas sem tal prémio substancial, o resultado tende a ser uma diminuição do Net Asset Value por ação, já que o valor total da empresa se reparte por um número maior de ações. Este efeito observa-se independentemente da posição total de Bitcoin aumentar. Ora, nos últimos 12 meses, o número de ações aumentou de forma significativa para financiar a expansão da posição em BTC e esta evolução tem um impacto direto no NAV por ação que se ajusta em função da mesma e da variação do preço de BTC. Mas então, e as avaliações ou projeções do EBITDA e dos fluxos de caixa, valerá aqui a pena o exercício nestas empresas? E eu sou da opinião que não. As receitas operacionais estão em declínio, representam hoje menos de 10% do valor do balanço e, portanto, vão acabar por se tornar irrelevantes. Assim que eu decidi avaliar a empresa, como vos mostrei, como uma holding de Bitcoin, à semelhança da Metaplanet ou da MicroStrategy. Devemos, no entanto, ter em conta alguns catalisadores que podem mudar esta perspectiva, como a subida nos preços do Bitcoin, acelerando o NAV por ação, a questão do litígio com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, onde existe um acordo de 30 milhões de dólares, ainda não é final, e depois movimentos corporativos que, com a discrepância entre o valor de mercado e o valor de BTC no balanço, a empresa permanece vulnerável a movimentos estratégicos de terceiros. E foi precisamente isso que aconteceu em setembro deste ano. A Strive, uma holding focada exclusivamente em Bitcoin, anunciou a aquisição da Semler numa transação totalmente em ações. Na prática, está a pagar 1,4 mil milhões de dólares pela empresa, a oferecer 21 ações da empresa por uma ação da Strive. Isto significa que a empresa está a comprar mais de 5 mil bitcoins e fica assim no total com mais de 10.900 no seu balanço. A Strive também comunicou que vai tentar monetizar ou separar o negócio de dispositivos médicos no futuro, que o seu interesse é apenas no Bitcoin. Ora, com a aquisição pela Strive, a Semler deixa então de ser oficialmente vista como uma medtech e passa a integrar uma das maiores holdings corporativas de Bitcoin do mundo. A relação de troca das 21 ações por cada ação da Semler já está refletida no preço atual de mercado
mercado, o que significa que não existe aqui uma arbitragem evidente. No essencial, a fusão transforma aquilo que começou como um negócio de dispositivos médicos numa estrutura semelhante à MicroStrategy ou à Metaplanet, uma empresa cujo valor é determinado sobretudo pelo tamanho da sua reserva de Bitcoin, pela estratégia de acumulação e pela volatilidade do criptoativo. A operação clínica continua a existir, mas já não define a narrativa. O foco agora é 100% no balanço, na alavancagem e na tese BTC. Para investidores como nós, a pergunta deixou de ser como é que está o Quantaflow e passou a ser: acreditas no futuro do Bitcoin e na capacidade desta holding em crescer a sua posição? Deixa-me saber a tua opinião na caixa de comentários. Esta semana foi tudo varrida a vermelho. Dos índices americanos aos chineses, passando pelos europeus, ninguém se ficou a rir. Por cá, um estudo recente do ISCTE revela algo bastante preocupante. O RSI, o Rendimento Social de Inserção, cobre hoje apenas 40% do limiar da pobreza, segundo os investigadores. Há 15 anos, este apoio andava entre os 60% a 80% desse limiar da pobreza, ou seja, neste intervalo de tempo perdeu bastante do poder de proteção. O problema é estrutural, o RSI não acompanhou o aumento do custo de vida e dos salários, fazendo com que a capacidade real de garantir um mínimo digno de sobrevivência tenha diminuído com o tempo. Os autores do estudo defendem uma reformulação significativa, propõem que o RSI volte a ter uma ligação ao salário mínimo nacional e que os critérios de atribuição sejam mais sensíveis à realidade familiar, mas também ao custo de vida. Em Portugal, neste momento, temos cerca de 175 mil pessoas a receber este apoio. O BCE concluiu a avaliação anual aos maiores bancos da zona euro e encontrou um problema grave. 10 instituições entraram em 2025 com provisões insuficientes para cobrir potenciais perdas em créditos de maior risco. Ou seja, se a economia europeia tremer, as reservas destes bancos podem não chegar. Além disso, 14 bancos estão demasiado alavancados, o que levou o BCE a exigir esforços adicionais de capital para evitar vulnerabilidades futuras. O regulador sublinha ainda que o sistema bancário, no geral, continua sólido, tem uma boa liquidez, uma rentabilidade forte e rácios de capitais estáveis, assim que a preocupação não é com uma crise iminente, mas sim com riscos que estão a crescer nos últimos tempos devido a tensões geopolíticas, temas macroeconómicos e até climáticos. Este é um daqueles casos em que o sistema está estável, mas segundo o BCE não é seguro o suficiente. Está na prática a fazer aquilo que aprendeu à força em 2008, a atuar antes do problema rebentar. No outro lado do mundo, o governo japonês voltou a expressar uma forte preocupação com as quedas rápidas e unilaterais do iene. Tóquio diz que a moeda está a mover-se de forma demasiado brusca, muito por culpa da especulação, e admite agir se a volatilidade continuar. O iene está fraco, à volta dos 157 por cada dólar, e isso está a criar bastante desconforto interno. A importação está mais cara, pressiona a inflação e fragiliza o orçamento japonês. Mas aqui está a parte que muita gente ignora. O iene não afeta só o Japão, mexe no S&P 500 também. O famoso carry trade, onde investidores pedem emprestado ienes baratos para aplicar em ativos mais rentáveis, incluindo as ações americanas, tornou-se num dos motores silenciosos da subida da bolsa nos Estados Unidos nos últimos anos. Ou seja, parte da liquidez que ajuda a empurrar o S&P 500 para cima vem precisamente desta fragilidade do iene. E por isso, a preocupação japonesa interessa a todos. Se o Japão intervir de forma agressiva no câmbio, ou se o iene recuperar rapidamente, o carry trade pode inverter, e quando esse dinheiro volta para casa, a pressão não é subtil. Normalmente costuma provocar quedas bruscas em ativos de risco, especialmente nas ações americanas. No que toca ao portfólio, esta semana vimos duas subidas de dividendo, da Motorola em 11% e da Merck em 5%, e também uma nova posição no portfólio, desta vez foi a empresa Snap-on, uma empresa com uma análise exclusiva no Patreon e na qual eu já estava de olho há algum tempo. Bons fundamentos, bastantes ventos a favor, na minha opinião, que temporariamente me parece estar a perder a confiança dos mercados. O portfólio esse voltou a fechar nos 103 mil dólares, faltando ainda aqui registrar as últimas duas compras, e conseguiu mais de 77 dólares em dividendos neste mês de novembro. E é tudo por hoje. Já sabes que se gostaste do episódio podes deixar o teu like, subscrever o canal se ainda não fizeste, seguir-me nas redes sociais, Instagram, Spotify e Patreon, onde encontras mais conteúdo diferente todas as semanas. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.
O ISP é um imposto sobre os produtos petrolíferos que, quando houve o grande aumento do preço da gasolina, ou do petróleo, quando foi da invasão da Ucrânia, houve um aumento enorme do preço do petróleo e então o governo da ocasião, o governo socialista, disse que com este aumento todo do preço do petróleo, a gasolina nas bombas vai para um preço inacessível, vamos baixar aqui temporariamente o ISP. E baixou temporariamente o ISP. E depois começou gradualmente a retirar o desconto. Não é a subir, é retirar o desconto que se tinha feito no ISP, que tinha sido um desconto temporário, porque o preço do petróleo tinha subido extraordinariamente. E aquilo que o governo atual diz que vai fazer, e vai, é continuar a retirar gradualmente esse desconto, até por pressão da Comissão Europeia, que manda retirar o desconto todo, e o governo o que se propõe fazer é tirá-lo lentamente. E de que forma? Deixe-me explicar-lhe isto. No dia que o senhor for à bomba e pagar mais caro do que no dia anterior, nesse dia, quer dizer, o ISP não aumentou. Porque o ISP nunca aumentará para lhe criar um aumento do preço da gasolina. Agora, se um dia for à bomba e o preço baixou, pode pensar, ele teria baixado mais se não fosse o ISP. Mas nunca haverá aumento de preço por causa do ajustamento do imposto. Pode o preço da gasolina baixar menos do que devia, porque estamos a retirar gradualmente o desconto extraordinário que estava feito sobre o ISP. E como é que se compensa essa retirada dos apoios no ISP? Que tipo de ajudas, por exemplo... Como é que uma loja a compensa no dia em que acabaram os saldos? Acabaram os saldos, vai às compras e compra ao preço normal. Como é que a loja a compensa? Compensou antes quando lhe deu saldos.